Então tá. Pedacinho do catecismo para nós. Vamos lá? Mais um pedaço. Capítulo 5, na página 148. Nós estamos na quinta parte, capítulo 5, página 148, dos pecados e das suas espécies principais. Quantas espécies há de pecado? Há duas espécies de pecado, o pecado original e o pecado atual. O que é pecado original? Pecado original é aquele com que todos nascemos, exceto a Santíssima Virgem Maria, e que contraímos pela desobediência do nosso primeiro pai, Adão. Então, todo mundo já nasce com pecado original por culpa do Adão. É assim que nos ensina a Santa Igreja. É o pecado original. Que males nos causa o pecado de Adão? Os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as demais misérias. Tá bom? De novo, ó. Privação da graça, perda do paraíso, ignorância das coisas de Deus, inclinação para o mal, a morte e todas as demais misérias. Como se apaga o pecado original? O pecado original se apaga com o santo batismo. Então, mesmo quando a pessoa é adulta, quando é bebê, né? Que pecado que tem? Só o pecado original, né? É apagado no batismo. Mas quando a pessoa já tem mais assim discernimento, é um pouquinho maior, né? É aí mais criança, mas com uma idade já 8, 9, 10 anos, é adolescente, adulto, aí apaga todos os pecados da pessoa com o batismo. O batismo apaga tudo. É por isso que daí a igreja insiste que a pessoa tenha uma formação para ela ser batizada, depois que ela já entende as coisas, né, tem um certo discernimento das coisas, então a igreja pede que tenha um catecismo primeiro, para que a pessoa entenda a fé que ela está abraçando aí com o batismo, certo? Por isso que tem, então, depois hoje em dia, mais modernamente, chama os catecúmenos, né? Voltou essa nomenclatura e tal. Mas, assim, são os batizados que são adultos ou jovens, crianças, enfim, depois, né, da idade, já que já tem razão já para entender as coisas, a igreja sempre pede isso, tá certo? Para que a pessoa entenda, né, tem uma catequese já para entender o que está acontecendo, né, o que é a nossa fé. O que é pecado atual? O pecado atual é aquele que o homem, chegado ao uso da razão, comete por sua livre vontade. Quantas espécies há de pecado atual? Há duas espécies de pecado atual, o mortal e o venial. Que é pecado mortal? O pecado mortal é uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. Por que se chama mortal? Chama-se mortal porque dá morte à alma, fazendo-a perder a graça santificante, que é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. Que males causa à alma o pecado mortal? O pecado mortal primeiro priva a alma da graça e da amizade de Deus. Segundo, a faz perder o céu. Terceiro, a priva dos merecimentos adquiridos e a torna incapaz de adquirir novos. Quarto, torna a alma escrava do demônio. Quinto, faz merecer o inferno e também os castigos desta vida. A pessoa que está em pecado mortal está fora da graça do Senhor. Está separado do Senhor, fora da graça do Senhor. Por isso que quando a pessoa comete pecado mortal, é bom urgentemente fazer a confissão espiritual e voltar à amizade com Deus. São pecados graves, pecado contra os mandamentos. Enfim, nós temos que voltar ao Senhor o mais rápido possível, porque se nos desligamos do Senhor, se nós então pecamos contra Ele mortalmente, bom, pasto para o demônio, né? Tá pouco para os demônios todos se juntarem em torno de você e eba! Vão levar o indivíduo para baixo. Coisa complicada. Além da gravidade da matéria que mais se requer para haver um pecado mortal, além da gravidade da matéria, para haver um pecado mortal, se requer a plena advertência dessa gravidade e a vontade deliberada de cometer o pecado. A pessoa sabe que é pecado, mas ela faz assim mesmo. Então, eles falam assim, puxa, mas eu não sabia. Então, você não sabia, se arrependa, peça perdão ao Senhor, mas que bom que pelo menos você então não sabia, porque daí não é esse pecado gravíssimo, porque você não sabia que não podia fazer. Né? É uma ofensa por ignorância. Agora, não vamos abusar, né? Porque tem gente que abusa, fala assim, bom, é o seguinte, é melhor não estudar o catecismo, porque daí eu não sei quais são os pecados. E também não vou ouvir a palavra de Deus, porque daí eu vivo na ignorância, e na hora da minha morte eu olho para o Senhor e falo, eu não sabia. Ah,
Parece que cola, né? Só por isso está de má fé, só por isso está condenado já. Porque é para conhecer a lei de Deus e é para cumprir a lei de Deus. Agora a pessoa se recusa a conhecer a lei de Deus para daí poder fazer errado e não saber que está errado. Claro que sabe que está errado. Tem aquela vozinha que avisa, né, o anjo da guarda, está errado, está errado a consciência, né? Ó, está errado isso aí, Deus está aí triste com você, Deus está ofendido, olha o que você está fazendo. E a pessoa vai e faz do mesmo jeito. Então é complicado, gente. É que nem assim, olha... Aí a gente vai botar um pouquinho de lenha na fogueira agora, né? Olha, quem está morando junto com a pessoa, né, com o rapaz, o moço, o casal que está morando junto sem casar, está em pecado mortal. Está em pecado grave, em pecado mortal contra a castidade. Você não sabia disso até hoje, agora você sabe. Então, por favor, procurar o pároco com urgência, que sou eu mesmo, lá no Telegram, professor Emílio Pároco, para a gente marcar seu casamento para ontem. Porque você está em pecado mortal, você não tem a bênção de Deus para o seu casamento. Como é que você tem uma vida íntima aí com o rapaz ou com a moça e vocês nem casados são? Portanto, mas sou casado na igreja, no civil, né? Civil não é casamento, gente. Civil é contrato civil. Dá uma boa lida no papel que você assinou lá. Contrato civil, de união civil. Não é casamento, sacramento, bênção de Deus, não é. Aí, conclusão, a má notícia é que cada vez que você se relaciona com uma pessoa, você cometeu mais um pecado mortal contra a castidade. Não é assim, oba, já pequei uma vez mesmo, então agora vamos pecar até o fim do ano que vem resolvemos. Então, não é assim. É preciso resolver a sua situação para ontem, o mais rápido possível. E a gente está assim muito aberto. Aqui a gente conversa com vocês mesmo pelo Telegram, depois faz uma entrevista ao vivo com o casal, e já estamos marcando o casamento. Antes até pedi que lesse um livro, etc. Mas decidi falar as verdades da vida na hora da live, né, que a gente faz com o casal, a entrevista ao vivo. Primeiro é uma entrevista virtual assim, depois é ao vivo, e daí para frente já realizar o casamento o quanto antes, porque está ofendendo ao Senhor. Senhor, como é que eu vou fazer, professor? Eu já tenho aí, né, aquela vida que o senhor reconhece, o senhor sabe como é que é. Então, eu sei como é que é, mas castidade até o casamento, né? Seria de bom tom você, a partir de agora, entrar em castidade diante de Deus, oferecendo o sacrifício ao Senhor e marcar o casamento o quanto antes, que vai ser feito virtualmente. Quem mora mais perto pode vir até a capela, a gente vê direitinho a situação, dia, horário, essas coisas, e quem não, a gente faz por celular mesmo, por internet, gente, porque quem é que são os ministros do casamento? Quem é que realmente preside o casamento? O noivo e a noiva. O pároco é só presença da igreja, uma testemunha da igreja. Está aqui no Catecismo de São Pio X. Eu não estou inventando nada, como eu nunca invento, por sinal. Tem uma responsabilidade muito séria, né? Se eu não souber, eu não respondo, vou pesquisar e não vou falar besteira, porque depois, quem que vai me cobrar? Quem que vai me cobrar? Eu estou aqui na frente, aqui falando o que o Senhor manda, quem que vai me cobrar? Não são vocês, não. É o Senhor. Então, você que é ministro da igreja doméstica, você quando aparecer um casal, eu queria fazer casamento aqui, primeiro tem que estar participando da igreja doméstica, senão eu só quero fazer um casamento aqui, como assim quero fazer um casamento aqui? Né? Primeiro tem que estar participando, entender o que é igreja doméstica e tudo mais. Tem que ver se não tem impedimento nenhum, né? E além disso, é preciso que você dê uma certa preparação aí para os noivos. E, além disso, você vai ter que chegar e dizer a verdade da vida. Olha, a partir de hoje, vocês têm noção que vocês estão em pecado mortal. Então, do tipo assim, vocês não pequem mais. Entrem em estado aí de castidade até o dia do casamento. Mesmo, castidade mesmo, sem nenhum quebra-galho. Para que você, então, guardando essa castidade, oferecendo o sacrifício ao Senhor, você, então, né, possa merecer aí justamente o benefício do sacramento que você vai contrair. Então, é um aviso, né, para que você não seja condenado depois. A minha parte acabei de fazer, não é mais comigo, agora é com você. Eu não me omiti, eu não disse nada que você gostaria de ouvir, mas pelo menos eu não disse mentira, eu não te enganei, não te enrolei, e tudo bem, qual o problema, né? Todo mundo faz. Pelo menos isso, né? Agora você sabe o que é verdade. Você vai ficar para nós, você já sabia que era assim, né? Então entra em contato comigo lá no grupo, no meu perfil do Telegram, professor Emílio Pároco, a gente conversa, né? E resolve o problema, resolve a parada. Estamos com mais um casal querendo casar aqui, graças a Deus. Mesma coisa, filho que não é batizado. Faça favor de batizar para ontem, né? Porque
Esse negócio que vai esperar ter 14 anos é o fim do mundo civilizado, né? Não tem nada a ver com a nossa igreja, não. Vai deixar a criança pagã até quando, né? Que é pecado venial. Pecado venial é uma leve transgressão da lei divina, pela qual se falta levemente a algum dever para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. Por que se chama venial? Porque é leve em comparação com o pecado mortal, porque não nos faz perder a graça divina e porque Deus facilmente perdoa. Então não se deve fazer grande caso do pecado venial, e isso seria um erro enorme, porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequenos à sua alma. Que prejuízos causa o pecado venial? O pecado venial primeiro enfraquece e esfria em nós a caridade, segundo nos dispõe para o pecado mortal, e terceiro, nos faz merecedores de grandes penas temporais neste mundo ou no outro. Aí eu me lembro de Santa Faustina, né? Esses dias nós lemos aí uma passagem do Diário de Santa Faustina, que ela viu o julgamento dela. O Senhor mostrou para ela o julgamento dela. E ela tendo que prestar conta de todos os pecados, inclusive os pequenos, as pequenas coisas, o pecado venial, né? Chamada aí, tanto padre, entre aspas, né? Hoje em dia se relativiza, né? É um pecado leve, um pecadinho, falta só falar, nem é pecado, claro que é. A igreja está falando que é, certo? E aí então ela viu e ela ficou espantada que ela não calculava que ela ia ter que prestar contas até das pequenas coisas. Então é isso, bom, tô tudo bem, não cometi pecado mortal nenhum, que maravilha, tô no céu. Não acho, não é bem assim. Fica no purgatório por causa de um pecado venial. Ela, por exemplo, ia ficar 1 hora no purgatório. E a gente já sabe que 1 hora no purgatório parece 1 ano, né? Uma coisa terrível. Então vamos lutar contra o pecado, vamos batalhar contra o pecado para que a gente não peque mais. Vamos estar assim atentos para não pecar, para não ofender a nosso Deus. Transgredir a lei de Deus é ofender o Senhor que nos ama, que nos dá tudo o que a gente precisa, que nos mostra o caminho, que nos ensina através das Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição da Igreja, e ainda assim, mesmo assim, o meliante vai e peca, ofende a Deus. Então, é o tipo da coisa que cá para nós não gostamos de ser ofendidos, né? Nem leve. Já viu? Eu nunca vi ninguém falar assim, olha, ele te ofendeu. Tudo bem, mas foi uma ofensa leve, não tem problema, não é? Nunca vi ninguém falar isso. Eu nunca vi. A pessoa pode se sentir ofendida ou muito mais ofendida, se for uma ofensa grave. Mas dizer que só porque é uma ofensa assim leve, ela não está nem aí, está tudo bem, sorridente, né? Mostrando os dentes? Claro que não. Então é a mesma coisa conosco. Nós não podemos pecar, ofender o nosso Deus. Tá certo?